Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Cícero Filgueira, coordenador pedagógico da Hug, e a gente está iniciando, olha só, um projeto muito interessante, muito bacana, que a gente vai trazer discussões, debater mesmo educação, principalmente educação socioemocional. E olha só, a gente está no mês dos educadores, um tema mais do que importante é falar justamente sobre a educação socioemocional dos educadores. Tá legal? E olha só, a gente vive uma sociedade cada vez mais fortalecida dentro da era da informação. E isso traz, por muitas vezes, um adoecimento, né? Sem falar de outros temas que a gente vai abordar aqui que fortalecem ainda mais a educação para os professores. Tá legal? E, como convidados da gente aqui, nós temos dois consultores da Hug Education. E olha só, muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, É isso Cícero. aí, muito bom. À minha esquerda, nós temos aqui a Yasmin Caldas, consultora pedagógica da Hug e psicóloga. E à minha direita, o Petrônio Soares. Isso. Petrônio Soares, consultor pedagógico também da Hug, com experiência em sala de aula, professor de sociologia. Então a gente trouxe aqui um psicólogo e um professor de sociologia para a gente falar sobre o professor. Mas vou pedir que eles apresentem um pouquinho aqui para vocês. Primeiras damas. Oi, Cícero. Oi, Petrônio. Tudo bom? Obrigada por me receberem aqui nessa conversa. Eu sou Yasmin Caldas, sou psicóloga e também sou mestranda em psicologia pela Universidade Federal de Alagoas. E, assim, eu vejo como essencial esse diálogo sobre a educação socioemocional trazendo para o lado dos educadores e das educadoras, né? A gente está falando de trabalhar um material em sala de aula, um material que fala sobre emoções, então não tem como ignorar as emoções das pessoas que estão ali em frente. No meu trabalho como psicóloga clínica também, eu vejo o tempo todo como as emoções dos adultos, eles vão influenciar naquelas crianças que estão se desenvolvendo. E aí, trazer esse diálogo, eu acho essencial. Show de bola. Show. Petrônio. Tudo bom? Olá a todos, todas. Cícero, Yasmin. Sou Petrônio Soares, sou cientista social formado pela Universidade Federal de Alagoas, né? E é gratificante estar aqui num espaço como esse, discutindo um pouco sobre a saúde mental dos professores e professoras, porque muitas vezes é um setor muito negligenciado em relação a isso, né? A gente acaba muitas vezes não percebendo devido às dinâmicas, às próprias demandas também. A gente acaba não dando uma certa atenção para o emocional desse profissional, né? E dessa profissional também. Então é interessante a gente estar conversando aqui sobre ambientes, causas, né? Como é que isso reverbera de fato, inclusive no próprio desenvolvimento do educador e da educadora em sala de aula, né? Então, é gratificante demais estar aqui conversando sobre esse tema. Show de bola, né? E é aquela coisa, né? Emoções está o tempo todo em nossa vida, não é? Tudo que a gente faz, nossa vida pessoal, nossa vida profissional, ou seja, nossas relações interpessoais, tudo ali envolve a razão e a emoção. E por muitos anos, né, a gente interpretava como pontos diferentes, né? Ou seja, ou a gente lidava pelo viés emocional ou lidava pelo viés racional. Mas hoje a gente já sabe que Não tem não. como Eles dissociar. estão sempre dialogando um com o outro, não é? A gente é tanto que usa a emoção, influencia na nossa inteligência, na maneira como a gente interage intelectualmente falando, do mesmo jeito que nossa inteligência também vai lá influenciar a maneira como a gente lida com nossas emoções. Perfeito. Então, se é uma coisa que está lá todos os dias na nossa vida, nada mais importante do que a gente debater isso aí. É isso. Não é verdade? Verdade. Vamos lá, show de bola. Construir espaços para debater isso, né? Que Exatamente, a gente tá fazendo hoje. exatamente. Por isso que a gente tá aqui, ó, hoje, não é? E olha só, a gente tá vivendo um cenário educacional cada vez mais exigente, olha só, complexo. Os educadores não estão apenas ensinando conteúdos, olha só, não é? Mas também lidando com diversas emoções e diversas realidades dentro de sala de aula, não é? Nesse contexto, falar sobre o autocuidado é mais do que necessário. Olha só, é uma questão de preservar o equilíbrio, a saúde e o entusiasmo para quê? Para a gente continue impactando vidas, não é? A gente muitas vezes tenta banalizar um pouco o trabalho do educador, mas o educador é uma das peças fundamentais do desenvolvimento social, Com certeza. não é? E é muito importante que a gente encare o processo educacional, não é, como sendo
um processo de toda a comunidade escolar. Sim. Não é? Todo mundo é responsável pelo desenvolvimento de um novo cidadão. Uhum. Afinal de contas, se a gente não passa pelo processo cultural, processo de ensinamento, né, de aprendizagem, a gente o quê? Não se torna um ser humano sociável. Exatamente. Não é verdade? Uhum. Muito bem. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente iniciar nossos debates aqui. Alguns dados bem interessantes. Né? Para começar, falando um pouco sobre o Fórum Econômico Mundial. Olha só, o Fórum Econômico Mundial, ali em 2020, 2022, salvo engano, eles tiveram ali uma perspectiva sobre os novos profissionais, ou os profissionais do futuro. Uhum. Né? Que habilidades essas pessoas deveriam ter para conviver num ambiente de trabalho. E é interessante, desculpem, que o Fórum Econômico Mundial ele traz uma perspectiva que vai além do conhecimento técnico. Sim. Ele fala, o nosso mundo está repleto de conhecimento técnico, não é? Só a gente tirar uma média de quantos sociólogos são formados por ano aqui em Alagoas. Não é verdade? Quantos psicólogos são formados Muitos. por ano aqui em Alagoas. Mas a questão maior que o Fórum Econômico Mundial traz não é a questão do conhecimento técnico, mas sim das habilidades para lidar com o ambiente de trabalho. Aí, então, eles colocam o quê para o profissional do futuro? Educação socioemocional, inteligência emocional, saber liderar. Então, são pontos que o Fórum Econômico Mundial traz. Então, muitas vezes a gente pensa, né, que as dinâmicas de trabalho não mudam. Né? Antigamente era muito comum a gente ver os profissionais querendo passar uma perna no outro, né? Sim. É muito comum a gente ver também, eu quero pegar umas turminhas a mais ali, vou descer a linha nesse professor aqui, para no próximo ano eu pegar as turminhas dele, né? E hoje em dia a gente não consegue mais ter um ambiente que seja assim, um ambiente de trabalho que seja dessa maneira. Não é? Se torna esgotante, né? Exatamente, né? A cooperação começa a ser mais valorizada nesse processo. Sim. Não é verdade? E olha só, a Nova Escola e o Instituto Ame Sua Mente, né, fizeram uma pesquisa recente, ela em 2023, né, no finalzinho de 2022, de publicar em 2023, e eles foi uma entrevista com 5.000 educadores, tá? Bem interessante. A maioria desses entrevistados são de escolas públicas, né? Cerca de 80% dos entrevistados são de Que escolas ótimo. públicas. E na pesquisa eles trouxeram uns dados bem, sim, interessantes e, ao mesmo tempo, preocupantes para a gente aqui, né? 21,5% consideraram a saúde mental ruim ou muito ruim. Né? Muita Olha gente. só, 72% relataram ter tido saúde mental afetada durante a pandemia. Inclusive, é um tema interessante a gente puxar hoje aqui um pouquinho Sim. sobre a certeza. educação e a pandemia, não é verdade? E os principais problemas, né, destacados aqui na pesquisa foi o estresse, 69% dos entrevistados, ou seja, de cada 100 professores entrevistados, 69 disseram que estavam estressados. Então, ou seja, Uma condição normal, quase uma condição normal. exatamente, né? O É mais normal é incomum, estar estressado. é incomum você ver um que não está estressado, né? Olha só, ansiedade ficou ali em 56%, né? 56,1%, né? E a síndrome de burnout, né? 31,1%, né? Quase 40% dos entrevistados. E a depressão é atingindo 27,5% dos professores, né? E eu queria ver um pouquinho de vocês aqui, a opinião, trazendo justamente a visão de vocês, juntamente com o papel que vocês interagem aqui, que é um papel em comum, né, de consultor pedagógico, mas vocês trazem bagagens, né, bem diferentes, né? Eu queria ver um pouquinho com o Petrônio sobre essa relação do professor. O professor com o seu cotidiano, o quanto é que essas pressões, o quanto é que a gente pode ver ali o adoecimento mental, né, o adoecimento do professor com relação às suas emoções também. Falar sobre o cotidiano, né, da professora e do professor, hoje em dia, principalmente, a gente cai em vários paradoxos, na verdade, né? Um deles aí, você falando, na sua fala, a gente começa a perceber que a gente está em tempos, por exemplo, onde as exceções, elas começam a se transformar em regras, né? A gente vê que a maioria dos professores, por exemplo, se sentem estressados. Então, como a gente brincou aqui na fala do Cícero, é quase que uma condição, parece que normal, assim, né? Sim. Estar estressado, né? E o E muito perigoso naturalizar isso, né? muito perigoso, né? E o grande paradoxo de tudo isso é a não percepção sobre esse sintoma. Sim. Porque o que a gente percebe, eu lecionei há uns 13 anos, eu acredito, né? Do fundamental ali até o ensino médio. Então, tanto em escolas
no EJA, como em escolas também públicas, como também na rede particular. Então, eu tenho uma certa experiência, assim, né? Você passou por vários campos. Por vários campos. Então, a gente percebe que, de fato, esse paradoxo ele é real, assim. O professor, ele... Existem necessidades em relação à saúde emocional do professor, mas que, de fato, elas não são percebidas, né? Uhum. E isso está associado a muitas questões que se normalizam dentro do cotidiano do professor, né? Uma delas que a gente pode citar, por exemplo, é essa questão de como o número ele é cobrado do professor durante o ano em relação ao que ele aplica, né? O professor ele tem que bater um módulo, o professor ele tem que dar conteúdo, o professor no final do ano ele tem que mostrar que o aluno aprendeu e que o As aluno passou, aprovações sabe? também, né? Então, recai uma responsabilidade, muitas vezes, muito grande para o professor e, muitas vezes, ele não tem um aparato para desenvolver determinadas funções ali dentro daquela escola que são atribuídas a ele, que muitas vezes são funções institucionais, né? Então, eu acredito que uma das principais questões que a gente percebe hoje em dia é como esse professor, ele ele acaba ficando com uma carga muito grande, sabe? Além do que é a sala de aula. Uhum. E o corpo da escolar, né, acaba voltando muito essa responsabilidade para ele, principalmente quando você cai, por exemplo, na instituição privada, sabe? Parece que na instituição privada, a permanência ou não, a fidelização, como se chama, do aluno na escola, depende única e exclusivamente do que o professor faz em sala de aula, sabe? E aí é tão complicado porque, mediante essa questão do conteúdo, né, desse ensino conteudista, o professor ele acaba não tendo como voltar a olhar para o aluno dele, por exemplo, enquanto ser humano, e muito menos para ele enquanto ser humano. Então, ele se vê em uma jornada onde ele pouco consegue vivenciar uma outra coisa a não ser estar trabalhando enquanto professor, sabe? E ainda tem toda uma relação também, uma questão da pressão burocrática, podemos dizer Sim. assim, das instituições de ensino, né? Como, por exemplo, a impossibilidade de retenção de aluno, não é? Toda aquela... só tem X% da turma que pode ser reprovada, né? Sim, Todo esse debate que é feito né? tanto em privado quanto em público, né? E, querendo ou não, isso adoece demais. Adoece, porque existe um trabalho desenvolvido acerca disso, né? E aí é aquela questão do número que a gente fala. Quando chega no final do ano, tem um número que tem que ser batido. Então, muitas vezes parece que tudo aquilo que o professor fez, não existe uma valorização em relação àquilo também. Que é um outro ponto interessante, além da sobrecarga. Que é essa própria questão da valorização do profissional, sabe? Parece que o trabalho que a gente faz, ele fica descolado da realidade que a gente quer para se aproximar muito mais de uma realidade que tem que ser atingida. Então, isso acaba causando uma confusão, na verdade, na cabeça do profissional, da professora, do professor, em relação ao próprio papel dele ali naquela instituição. Uma outra questão também que eu acho bastante interessante a gente perceber é a questão das relações de poder que existe dentro das instituições escolares. A questão da hierarquização, né? Que muitas vezes impossibilita espaços do professor tentar trabalhar a educação do modo como ele enxerga. Não entende? Por exemplo, eu já tive um aluno que eu dando aula de ensino religioso, porque eu ensino sociologia, filosofia e também história da arte e já ensinei ensino religioso também. Polivalente, né, amigo? De monitoria, né? Tem que se virar, né? Uma hora semanal, e sociologia, então. E aí eu tive um aluno que eu dando aula de ensino religioso lá, né, ministrando a aula, ele se recusou a escrever a palavra Umbanda no quadro. Ele disse que não escrevia aquela palavra no caderno dele, ele falou, né? Então, num sentido como esse, foi interessante demais eu ter o apoio de direção, de coordenação, para que a gente pudesse trabalhar o tema, trabalhar essa perspectiva ideológica do aluno que ele traz de fora para a escola, né? Diferente em outros espaços, por exemplo, onde a gente percebe que essa hierarquização acaba te botando em um modelo, sabe, de sala de aula, que você não consegue também se desvencilhar disso, trabalhar de uma outra forma. Então, o professor que ele tem essa perspectiva mais ligada, de fato, à humanização do indivíduo, ele se sente também preso e incomodado com esse tipo de ensino que busca Com muito certeza. resultado, sabe? Então, isso muitas vezes acaba fazendo com que a professora e o professor
caia em um desânimo, em um desgosto em relação àquilo que ele faz, e inclusive refletindo sobre o papel dele. Né? Eu mesmo, por exemplo, já tive muitas situações onde eu parei para pensar assim, se de fato era aquilo. Só Sim. o conteúdo em si, ou como eu poderia fazer para criar outros espaços, sabe? Para tentar otimizar as minhas aulas. Então, existe uma série de questões relacionadas à estrutura e como o professor, ele é, no caso, desvalorizado enquanto profissão, que influencia demais essa questão do bem-estar do professor. Porque eu acredito que quem tem a educação como uma ferramenta de transformação, de fato, Cícero e Yasmin, isso é uma perspectiva minha enquanto educador, né? Eu acredito que ele se preocupa em muito mais do que está ministrando um conteúdo, Sim. né? E quando ele está impossibilitado de exercer a educação como ele imagina, quando não há valorização, quando há uma sobrecarga, quando há um sistema de relações de poder dentro da instituição que impossibilita você trabalhar as particularidades, as individualidades, né? Eu acho que tudo isso acaba se tornando um somatório, né? E resultando num agravante em relação à saúde, de fato, emocional do professor e da professora. Verdade, né? Com certeza. O educador, ele acaba se tornando ali Obrigado. recebendo, né, a carga de vários ângulos, Sim, né? sim. Por exemplo, uma coisa que é muito comum a gente ouvir em acompanhamentos visitas. pedagógicos que a gente faz nas escolas, quando vai se falar sobre educação socioemocional, é o professor falando que, tipo, não é a função dele ensinar aquilo ali. Não né? ser preparado. Não ser preparado. E é perfeitamente compreensível, até porque não passou ali na licenciatura dele, na sua graduação, uma cadeira específica sobre educação socioemocional, por exemplo. Não é? Mas aquela coisa, as demandas não param de chegar. Sim. Não é? A diferença é que está sistematizando, pedagogicamente falando, né? Como é o caso aqui da gente com nossos materiais pedagógicos, né? Ou seja, sistematizar através da pedagogia Sim. a maneira que o sujeito consiga ter uma autonomia emocional, né? Inclusive, um dos pilares que a gente trabalha é justamente a autonomia. Mas vamos lá. Yasmin, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre a visão do professor, essas pressões que vêm da família, direção, dele mesmo, se cobrando para ser um profissional melhor, para dar aquela... Imagina o quanto é frustrante para um professor que passa ali alguns dias preparando uma aula bem bacana e aquela aula não funciona. Isso aí já é frustrante por si só. Não é verdade? Mas, falando do cotidiano do professor, vou passar um pouquinho aqui a palavra para Yasmin para trazer aí um pouquinho da sua bagagem, das suas ideias sobre isso. Então, eu acho que com a fala do Petrônio fica muito claro que não tem como dissociar emoções do nosso fazer. De qualquer profissão, mas em especial do educador. Porque ele vai trazer ali muito da bagagem dele, né? Se ele tem um pensamento e a escola tem outro, isso bate de frente. E não é bater de frente no sentido de o professor não poder colocar isso em prática realmente. De não conseguir dialogar com a escola. E aí, a gente escutando tudo que o Petrônio trouxe pra gente, é claro que as emoções vão influenciar. As emoções agradáveis, como a gente costuma falar aqui na Hug, como a alegria, né, a satisfação, elas vão também fazer com que o nosso corpo libere hormônios positivos. Libere hormônios que fazem com que o corpo relaxe, a respiração fica mais lenta, os pensamentos positivos, eles estão ali florescendo. Então, é um espaço de um tema que a gente já trabalhou aqui na Hug, né, do espaço laboral, do espaço do ambiente saudável. É um espaço em que eu vou me sentir confortável para trabalhar. E se acontecer alguma dificuldade, eu sei que eu posso falar com o meu coordenador, eu sei que eu posso ter um diálogo com o educando ali e que isso não vai gerar, né, uma proporção inimaginável com a família dele, porque todo mundo está falando a mesma língua. Sim. E o contrário é automático. Se eu estou num ambiente em que acontece essa situação de escrever a palavra Ubanda e eu sei que eu não posso levar para o coordenador porque ele não vai concordar, porque ele vai tratar aquele educando como se fosse um cliente e o cliente tem sempre a razão. Sim. Eu vou me sentir o quê? Desconfortável. Eu vou começar a questionar o meu trabalho, inclusive. Se eu tô fazendo a coisa certa aqui, ou se não, se eu tô imaginando coisa, que não foi nada demais aquela situação. Eu começo a abalar a minha autoconfiança, quanto pessoa e quanto educador. Então, o trabalho se torna um martírio. Não é mais um lugar onde eu tô ali levando educação, aprendendo também com os educandos. É um lugar que eu vou por obrigação, porque eu preciso de um salário. E aí você começa a se questionar até que ponto esse salário tá valendo a pena. Porque o que eu tô fazendo aqui não tá me satisfazendo. E a gente precisa ter um sentido para as coisas que a gente faz.
Porque senão vai começar a aparecer os quadros de adoecimento. Uhum. Você falando sobre isso de estar em sala de aula, não estar se reconhecendo, não estar se identificando, com a proposta pedagógica da escola também. Isso é o primeiro ponto do burnout. Uma despersonalização. Eu não Sim. consigo me olhar, eu não consigo olhar ao redor. Eu sinto que todo mundo tem mais capacidade do que eu. Você começa a se questionar quanto indivíduo também. Então, as emoções, elas estão ali em jogo o tempo todo. Eu também não consigo me conectar com esse educando, porque eu vejo nele um rival. Se eu tô aqui dando aula e a criança tá criticando o tempo todo, ou tá o tempo todo naquela hipótese de que o pai pode vir e falar mal de mim pro coordenador, eu vou começar a trabalhar assim. Sem conforto, Tira um distanciamento ali, um né? distanciamento, claro. Entre o professor, a professora e a turma que ela tá dando aula. Uhum. E a educação, ela mexe com todo Sim. mundo. Mexe com a família, mexe com as crianças, mexe com o educador que tá ali em frente, com a pessoa da limpeza, com a pessoa da cantina. Todo mundo tem que falar a mesma língua na Sim. escola. Falando aí, uma questão que me também veio à cabeça agora, em relação a isso, é o próprio distanciamento que existe hoje em dia dentro desse processo, né? Principalmente, talvez, reflexo até da pandemia também, Uhum. esse distanciamento da instituição família com a instituição escola, sabe? E a mim, enquanto professor, por exemplo, isso me deixa muito agoniado, na verdade, porque a escola ela precisa ser reconhecida enquanto um espaço da comunidade, Uhum. né? E eu acho que uma É das tanto coisas... que o termo é comunidade escolar, né? né? E uma das coisas que me deixa muito angustiado enquanto professor, nas instituições que eu passo, muitas vezes, é esse mesmo sintoma. Uhum. É essa dificuldade da escola perceber, da família, desculpa, perceber a escola enquanto um espaço dele também, Sim. né? Então, isso dificulta, sobretudo, a visibilidade do aluno e aluna em reconhecer a escola enquanto um espaço dele. Então, Sim. por tabela, isso influencia em como ele vê o professor, né? Em como ele tenta enfim, enquanto ele se propõe a estar na sala de aula, Quanto ele engaja nas atividades, a né? engajar. Então, enfim, né? Tudo isso. Então, isso acaba também que deixando a gente com a cabeça um pouco Tá tudo bagunçada também. interligado. O que eu acho interessante é que, tipo, a educação, a gente vive um processo que até o Paulo Freire já criticava ali, que é justamente, que ele chamou, né, de educação bancária, né? Uhum. Que é nada mais é do que essa educação mecanicista, né? Uma educação aí voltada para os resultados, por exemplo, como é muito comum a gente ver, né? Por exemplo, o ensino médio. Se a gente for pensar o ensino médio e levando em paralelo as emoções nesse processo, né? O ensino médio ele se tornou ali Qual é o objetivo principal do ensino médio? É preparar o sujeito para viver em vida ou preparar o sujeito para passar no vestibular? Para passar no vestibular, com toda Uma panela certeza. de Não pressão, é? né, ali. Aí cabe aquela coisa. Então a gente está preparando o sujeito para passar no vestibular e com relação à vida dele social, com relação ao projeto de vida dele, Uhum. não é? Então cabe aí mais um ponto que fortalece. Por exemplo, os alunos ficam recebendo pressão toda hora dele mesmo, da sociedade, dos pais, da escola, dos amigos, dos próprios professores Das redes sociais. nas redes sociais, né? E o professor vai absorvendo também esse adoecimento dos alunos. É. E ele também ali acaba né, adoecendo junto, né? E vejam que interessante, né? É só por causa da postura, obviamente tem outras coisas que envolvem, né? Como a própria família aí. É um tema muito importante se debater sobre o papel da família dentro do processo pedagógico. Porque quando a gente fala comunidade escolar, a gente também está falando da família, Sim. não é? E nesse processo acaba tendo um adoecimento latente. Como tu falou, né, das famílias, na minha época, né, que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, ainda mais, mas eu acho que ainda da mesma idade, né? Sinta-se à vontade. Na minha época, a gente tinha um medo danado de ir para a direção da escola, Sim. não é? Tinha um medo danado. E hoje em dia é muito comum a gente ver um aluno querendo ir para a direção da escola para se abrir, para conversar. Porque ali é o único local que ele está sendo ouvido. Sim. Não é? Quando a gente fala ali tá no acompanhamento pedagógico e fala da importância do abraço, a importância de apertar a mão nas criancinhas, muitas vezes aquela ali é o único abraço que aquela criança vai receber no dia, Sim. não é? Então a gente vê o impacto que é o quê? É esse afastamento, deslocamento, porque a família, na verdade, ela não é uma inimiga da escola ou um contrapeso. A família é uma parceira, Uhum. não é?
A família está educando e a escola também. Não é um cabo de aço, né? Lembra do cabo de guerra, né? Cabo de Cabo de guerra, guerra. Que puxa fica a de um lado, do escola outro. puxando de um lado, a família puxando do outro e o aluno amarrado no meio, indo de um lado para o outro, não é? Não é bem assim que funciona. E isso aí só faz adoecer os processos. Então, esse adoecimento, essas relações interpessoais que vão envolvendo ali, o professor acaba adoecendo ele. Sim. Não é verdade? Com certeza. E hoje, como a gente vai ver a partir de agora, a gente vai ver que o autocuidado ele envolve várias dimensões. O autocuidado envolve muita coisa, né? E para iniciar nosso debatezinho aqui, a gente trouxe um videozinho da nossa queridíssima Maria Dóia, nossa coordenadora de metodologia. Por favor, dê um play aí. Olá, pessoas! Eu gostaria de começar esse vídeo com uma reflexão muito pertinente e gostaria que vocês refletissem. Vocês já passaram por alguma situação que, quando vocês estavam imersas dentro dessa situação, tiveram a sensação de tipo, não vou dar conta? Nossa, isso é demais para mim. Será que eu vou conseguir sobreviver aqui emocionalmente a todas essas demandas, a todas essas mudanças, transformações que essa situação está trazendo? E aí? E quando essa situação passou, que vocês se deram conta que sobrevivi, se sentiram ali de certa maneira mais fortes após essa situação? De perceber até algumas habilidades mais que foram desenvolvidas? É isso mesmo, é a tal da resiliência. É quando conseguimos atravessar algumas demandas, problemas, algumas perdas, que nos exigem tomadas de decisões, que nos mobiliza, que nos deixa muitas vezes até paralisados, mas que nós conseguimos atravessar esse percurso, superá-lo e chegar lá na frente e dizer, eu superei. Eu dei conta com as ferramentas que eu tinha naquele momento, com as condições que eu estava, e se perceber principalmente transformado por essa situação. E aqui trazendo o conceito do que seria resiliência, até rima com ressignificar. É quando a gente olha para aquela situação de uma maneira diferente, até um pouco mais otimista, mas principalmente quando não conseguimos achar resoluções, ainda assim conseguimos olhar, reconhecer e aceitar que nem tudo está sob o nosso controle. E passar por essa situação de uma maneira construtiva é exatamente a competência da resiliência, é sair mais forte, desenvolvido, mais resiliente. E aqui eu pergunto, será que nós nascemos com essa tal da resiliência? Não, né? Nós precisamos desenvolver ao longo da vida. E o que é que cabe? O que é que pode nos auxiliar nesse desenvolvimento da resiliência? É exatamente olhar para dentro de si, ter esse autoconhecimento, fazer esse mergulho profundo, intimista, saber quem você é, reconhecer as tuas qualidades, o teu potencial e ao se deparar também com os teus defeitos, com os teus pontos de melhoria, conseguir abraçar e perceber o que é possível, potencializar, melhorar, ressignificar, mas principalmente conseguir abraçar você com todas as tuas partes que te compõem. Se conhecer vai desde essa tomada de decisões, de escolhas cotidianas, aquilo que você quer comer, o que você prefere, o que você quer vestir, o que você se sente melhor, mas também relacionadas ao teu dia a dia, ao curso que você quer fazer, a construir o teu sentido de vida, construir o teu percurso, tendo como parâmetro a tua própria régua, não a régua do outro, porque os limites é de cada um, é a partir da tua própria régua. Não é olhando ali a vida nas redes sociais das pessoas. A gente pode sim até se inspirar em algumas pessoas, mas quando eu quiser saber o caminho que eu devo tomar, que seja um mergulho próprio, que seja um mergulho no que eu sou, no meu próprio eu. E quanto mais você se conhece, mais você consegue construir esse caminho de autenticidade. E aí você ao mesmo tempo consegue ter esse olhar mais otimista, mais fortalecido para desenvolver também a resiliência. Quanto mais imersos, quanto mais abraçados àquilo que nós somos enquanto potencial, a gente consegue, a partir do autoconhecimento, desenvolver a nossa resiliência. Espero que tenha ficado claro para vocês e reflitam aí, quais situações vocês já passaram que só conseguiram perceber o quanto conseguiram superar quando a situação passou?
E aí vocês se perguntam, será que eu sou uma pessoa resiliente? Será que eu preciso desenvolver, de certa forma, ainda mais a minha resiliência? Fica aqui o convite, né? Esse mergulho para dentro, para que vocês consigam se conhecer e cada vez mais tomar decisões coerentes entre aquilo que eu penso, entre aquilo que eu sinto e aquilo que eu quero fazer. Show de bola, né? Muito Maria bom. arrasa Maravilhosa, né? demais. Arrasando aí, Maria. Valeu. Muito bom. E olha só que Maria trouxe um tema bem importante pra gente, alguns temas, né? Uhum. Ela falou aí da resiliência e o quanto é importante a gente pensar a resiliência não como voltar ao que era antes, né? Tô passando por uma situação difícil, isso significa que depois que eu passar eu vou voltar a ser como eu era antes. Na verdade, não, né? A gente aprende com esse processo e a gente não volta a ser. Se transforma. A gente vai se transformando com o nosso dia a dia, né? Ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Uhum. A gente aprende ao longo da nossa vida a ser pai e mãe. É tanto que com a criança crescendo, a gente vai aprendendo a ser pai e mãe Cada diferente. nova fase. Não é? A gente não é pai e mãe quando a criança tem 1 ano, a gente não é pai e mãe igual a criança Sim. terá 20 anos ali, né? Quando já tiver adulto. A mesma coisa que 2 filhos a gente não vai criar da mesma maneira, porque eles são pessoas diferentes. Uhum. E por serem diferentes, a gente tem que abordá-los, tem que tratá-los de maneiras diferentes, né? Então, a resiliência aí tem um papel muito forte, né? E também a Maria fala aí sobre o projeto de vida. Vocês notaram que ela fala ali sobre o projeto de vida e sobre dar sentido à vida, né? Com Que certeza. é justamente ali o que, por exemplo, o Viktor Frankl traz pra gente, né? A gente encontra sentido todos os dias na nossa vida. Todos esses pequenos desafios que a gente vai encontrando na nossa vida, a gente vai dando significado a ela, né? A partir do ponto que eu tenho um projeto, um planejamento, que tenha lá o plano A, B, C e D, etc., a gente tá dando significado à vida. E aí né? a gente consegue passar por essa situação, né? E ter um aprendizado a partir dela. Justamente. E eu acho interessante o que a Maria falou. Dá pra perceber que a resiliência também é algo que a gente vai aprendendo. Uhum. Então, nos nossos livros a gente fala muito sobre isso, sobre desenvolver a autoestima, a autoconfiança, para que eu vá me tornando um adulto saudável quando eu crescer, Sim. né? Nosso foco é tornar as pessoas mais saudáveis na vida adulta. Então, eu acho muito interessante isso e como também cabe para os educadores. Você tá vendo aquele material, você também consegue trazer isso para sua vida. De que é importante você ter limites, né, nas suas relações. Sim. Que você não se cria e você não se desenvolve sozinho, por exemplo, né? Como você falou, das competições no ambiente de trabalho. Uhum. Isso não vai fazer com que nem eu, nem você, a gente se torne pessoas melhores. Vai só desenvolver baixa autoestima, né? Estresse crônico. Não vai ser legal. Legal. Assistindo esse vídeo aí, agora me veio à cabeça um texto, né? Um texto não, um trabalho, na verdade, desenvolvido a nível de mestrado na Paraíba por uma pesquisadora chamada, acho que é Mari Eio Rodrigues. Mari Eio Rodrigues, uma Procurei. Mari Eio Rodrigues. Leiam, é legal. Ela é da psicologia, né? E ela tem um trabalho que o nome do trabalho dela é A Dor e a Delícia de Ser Professora. E aí ela desenvolve um trabalho com professoras, né? Da rede municipal dos anos iniciais do ensino fundamental. Para entender essa questão da saúde mental das professoras, né? E aí é interessante porque ela traz no livro falando essa questão das dores, o que promove essas dores na visão das professoras, né? E ela traz muitas questões, como essa questão das pressões, por exemplo, institucional. Isso é um dos grandes pontos, assim. Só que aí o interessante do livro aqui, como propõe o título, né? As dores, a dor e a delícia, ela traz também a parte que ela chama de delícia, que é a parte gostosa, digamos assim, que eu vi muito quando Maria fala sobre essa questão da resiliência, né? Que, mediante a tantas questões que a gente encontra, estruturais, sociais, tantas barreiras, tantas problemáticas, o professor, mediante isso tudo, muitas vezes ainda consegue ressignificar aqueles momentos e transformar, de fato, aquilo em algo próximo, se não, de fato, aquilo que ele entende como educação, né? Sim. E aí eu lembro de uma instituição que eu trabalhei, pública, né? Que tinha uma sala de 7º ano que todo mundo falava muito dessa sala, né? E aí todo mundo falava demais dessa sala, que não gostava de dar aula nela, porque os alunos eram muito bagunceiros e tal e tal. E aí eu sempre procurava estratégias para tentar otimizar a aula, né? E os alunos, eles gostavam muito de música. E aí era uma instituição assim, que ela era bem, sabe?
Muitas vezes eu queria dar aula, não tinha o giz, assim, sabe? Para escrever e eu tinha que me reinventar. Sim. E aí eu consegui dialogar com essa sala à medida que eu fiz uma proposta para eles, assim, sabe? Mediante toda aquelas questões, eu disse, ó, a gente estuda durante determinado período e eu vou separar 15 minutos da minha aula pra gente brincar e cantar aqui, escrever uma música. Porque você entrou em contato com eles, né? O Foi, que era interessante. E aí, assim, funcionou bastante, assim, sabe? Quando eu chegava na sala de aula, os meninos estavam todos assentados, assim, com os cadernos abertos, esperando pra fazer logo, acabar logo e dar tempo da gente brincar um pouco também, sabe? Então, quando ela fala sobre a ideia da resiliência, sabe? De ressignificação, isso me voltou muito essa memória. Porque era um espaço onde tinha dias que, de fato, eu chegava em casa questionando a própria função do Petrone enquanto professor naquela sala. Eu chegava dizendo, não tá. E acabou que tinha dias que eu ficava aperreado em ir dar aula naquela escola. Só que aí, quando eu comecei a perceber Mudou dessa as maneira, estratégias. mudei essas estratégias, ressignifiquei o espaço e as relações, acabou fluindo de Mudou forma também. muito melhor, né? Então, quando a Maria traz essa ideia da resiliência, da ressignificação, me lembra muito esse trabalho da Mari Eil Rodrigues, que ela fala sobre justamente isso, né? A Já fica a dor dica aí, e a delícia de ser professora. É muito gostoso, uma leitura muito bacana. boa. E a gente falando aí sobre a resiliência, né? Sobre o autoconhecimento, né? Pra gente promover a resiliência, a gente tem que promover o autoconhecimento, porque a gente Obrigada. entende o nosso limite. E procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Não Exatamente. é sinal de força, na verdade, né? E pra gente se aprofundar só mais um pouquinho aqui, pra gente ir encerrando o nosso dia, infelizmente a gente passou rapidinho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre dimensões do autocuidado, tá? Se possível, pode colocar a imagenzinha das dimensões, tá? A gente trouxe 5 dimensões e isso vai variar de pesquisador para pesquisador, tá? Mas a gente trouxe aí 5 dimensões básicas do autocuidado. Muitas vezes a gente interpreta o autocuidado como simplesmente ir ao psicólogo, quando é insuficiente, né? Porque as redes sociais falam muito, né? Sobre fazer skincare, tomar muita água. E isso é muito superficial. Muito especial. Exatamente. O autocuidado, ela vai envolver várias dimensões e a gente trouxe aqui 5 dimensões, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas. E é muito importante que você que esteja aí nos assistindo veja qual dessas dimensões aqui você sente mais falta em seu dia a dia e qual a maneira que você pode colocar em prática essas dimensões, tá? Para começar aqui com a dimensão física. A dimensão física, o nome já está dizendo propriamente dito aí, que é justamente, né, conexão com o corpo, ó, olha só, movimento, ou seja, praticar atividades físicas, alimentação e hidratação, como a Yasmin trouxe aqui pra gente, não é? O sono é uma coisa muito importante, né? E muitas vezes, quando a gente vai falar sobre o sono e sobre o descansar, não é? A gente não entende muito bem. Inclusive, o educador. Quando a gente tá ali no domingo assistindo nossa Netflix e tá pensando na quantidade de atividade que vai ter que corrigir durante a semana... E as provas? E as provas. Para fazer as provas, E o que eu tenho que segunda tem devolver? prova já. Você não está descansando, você não largou, você não trocou a chavinha, né? Do trabalho para a sua vida pessoal. E isso não é fácil, mas é uma prática, é um exercício que a gente vai fazendo, né? Então, para além da dimensão física, a gente também chega na dimensão mental. É muito importante que a gente observe, pessoal, que essas dimensões aqui, elas dialogam, tá? Elas não estão Isso. isoladas entre Elas elas. estão divididas só pra gente ter um Exato, entendimento. para ficar mas mais didático, uma né? pessoa tem Mas tudo. o mental e o emocional aqui coladinhos, o físico e o mental também tá coladinho, o espiritual, todos aqui estão dialogando entre elas, né? Olha só, na dimensão mental aqui a gente encontra hobby, por exemplo, não é? Como a nossa queridíssima Vanessa, que gosta de fazer tricô. É um hobby maravilhoso, Bom, desestressa, sim. não é verdade? Olha só, o real descanso, como eu já falei aqui, né? É uma importante chave pra gente, o real descanso, né? O que é pra mim descansar? É simplesmente ficar em casa no final de semana, assistindo lá, botando minhas séries em dias e comprando um iFoodzinho. Será que isso é realmente o descanso? Não é? Como é que eu posso promover um descanso que eu vou fazer com que o meu cérebro pare de pensar no trabalho e comece a filtrar em outra coisa? Não é? Então isso envolve, por exemplo, você sair um pouco da sua rotina, até mesmo ficar conversando com os vizinhos na porta de casa. As relações sociais. Exatamente, né? Exatamente como a gente vê ali no social, não é?
flexibilidade cognitiva. Foi uma das questões muito graves que a gente viu durante a pandemia, que é justamente o quê? Está aberto para o novo, está aberto para o conhecimento diferente, não é? Então, muitos professores sofreram bastante ali na pandemia, muito pela velocidade que foi. Sim. Tipo, do nada, você tá dando aula com quadro, com piloto e tudo mais, do nada, você vai ter que editar um vídeo para dar uma aula, Sim. não é? Então, isso já abala o sujeito, não é? Quer falar o quê? Não, e devido à própria dinâmica do mercado de trabalho, né? O professor se vê numa situação dele não sabe mexer no computador e ele diz, e agora? Sim. Né? Em termos Isso práticos, é né? essencial para que eu mantenha meu trabalho. Em termos práticos... Pra gente hoje, aqui que passou alguns anos, o Google Meet já é muito tranquilo, né? Inclusive, podcasts e videocasts Uhum. ganharam muita força na pandemia, né? E olha só, rotina. Então, o professor que tem ali o trabalho, o trabalho às vezes está dentro de casa também, preparando uma aula, não é? Tem que corrigir prova. Então, muitas vezes o professor não larga, né, o trabalho. Tá dando aula, quando tem aquela horinha de noite ali, vai corrigir prova, vai preparar uma aula, Isso. né? Então, estabelecer a rotina bem organizadazinha, você vai notar que nós vamos ter ali tempos que a gente consiga desenvolver para o nosso autocuidado também. E até uma organização mental, né? Esse horário eu vou ter que fazer isso, mas Justamente. naquele ali eu posso fazer outra coisa. Senão fica tudo bagunçado. Justamente. E é quando a gente monta uma rotina que a gente nota, por exemplo, que a gente passa muito tempo nas redes sociais. Né? O Brasil é o segundo país que mais passa tempo no Instagram, por exemplo, hein? Olha só. Em média, 4 horas por dia, o brasileiro ali dedicando ao Instagram. Olha só, em quantidade de coisa que a gente podia fazer em 4 horas, né? Olha só, buscar ajuda profissional. Olha só, buscar ajuda profissional está dentro das dimensões, faz parte das dimensões. É tanto que se você for, dependendo da abordagem, obviamente, do psicólogo, né? Ele vai mandar você fazer o quê? Atividades físicas, ele vai mandar você fazer Justo. várias coisas, porque para auxiliar você ali no processo, né? Olha só que legal, dimensão espiritual. Como assim, né? E aqui é bem interessante que a gente está falando de espiritualidade e valores, não somente de religiões, não somente a minha vontade de ir ao templo, minha vontade de ir ali assistir uma missa ou pro culto, ou etc., qual for a religião que você fizer parte. Mas quando a gente fala dessa conexão com a espiritualidade, a gente está falando muitas vezes de sua conexão com a natureza, sua conexão com as religiões, com a religião que você faz parte, né? Quais são os seus valores quanto pessoa, né? O que é que você acredita como é certo, o que é errado. Exatamente. Pode ver Às que isso vezes- envolve muito o autoconhecimento, O né? autoconhecimento, justamente. Às vezes você nem para pra pensar sobre isso. E aí você se depara com uma situação e começa a se questionar. Mas eu faria? Não faria? Uhum. Até porque Justamente. a questão do autocuidado, como tem a ver muito com a ideia do autoconhecimento, né? É necessário que a gente fale sobre a ideia da espiritualidade, porque a própria ideia da religião está conectada à ideia de religar-se, né? A palavra religião, ela vem do latim religare, né? Essa questão de reconectar-se. Então, em meio a todo esse turbilhão tecnológico que a gente vive na contemporaneidade, a gente acaba se distanciando muito de nós mesmos, né? Assim, desse mergulho Sim. interno, pode-se dizer. Então, essa questão espiritual está ligada a isso, nessa Diretamente. reconexão, né? Esse autoentendimento. Até mesmo boas práticas como ajuda ao próximo. E isso também envolve espiritualidade, envolve também no social, não é? Que, inclusive, o social aí estabelecer só manter limites saudáveis nas relações. Até que ponto eu posso manter minhas relações, né? Como eu falei para vocês lembram nos estudos da gente, né? Aquele profeta do apocalipse que a gente tem no trabalho, que é justamente isso, né? Até que ponto minhas relações estão sendo saudáveis, né? Sim. Se o outro passa o tempo todo jogando um lixo emocional dele em cima de mim, muitas vezes a pessoa se sente culpada pelo lixo emocional do outro, né? Isso. E o quanto eu estou jogando o meu lixo emocional também nos outros, né? Exato. Então não é uma ideia de que você tem que parar de falar com todo mundo, viver só na sua casa. Não é isso. Mas refletir realmente. O que é que eu tô botando no outro? Quais são as minhas expectativas sobre o outro? Quais são as minhas pressões sobre o outro? Aham. O que é que estão fazendo contra mim também, né? E como é que eu vou lidar com isso? Será que é impondo alguns limites? Será que é abrindo mais o diálogo? O que é que eu preciso fazer para manter essa relação de um jeito mais saudável? E tudo é um trabalho, né? Dá pra perceber que pra gente encontrar o autocuidado, a gente precisa trabalhar Não é nessas fácil. Todo dimensões. dia. Trabalho de formiguinha. É, Trabalho de formiguinha. exatamente. Não é? Contínuo, né? E olha só, construir redes de apoio, né? É um desafio muito grande construir rede de apoio, porque tem que envolver confiança, né? Tem que estreitar os Justo. laços, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente voltando um pouco para trás aqui na nossa discussão sobre o papel da família e dos alunos, muitos pais ficam espantados porque é o último a saber do que está acontecendo com o filho. Uhum.
Não é, ah, nossa, meu filho fez isso, eu não acredito. Não é? Muitas vezes é falta de conexão que Sim, tá dentro de casa, total. não é? E quando eu falo falta de conexão, não é falta de respeito não, tá? Não é falta de respeito, não é ficar tranquilo ali com relação aos pais. É falta de abertura mesmo. Sim. Com medo de julgamento, por exemplo. Sim. Na criança não expor ali, o adolescente não expor suas necessidades aos pais, porque tem medo. Uhum. Ele vai expor Não pra quem? só Vai expor no pros julgamento, amigos, né? vai expor pro diretor da escola, pro professor, não é? Enquanto a família não dá abertura pro processo. Não é acolhido. Tem muitas famílias ainda, né, que entendem que para educar eu preciso ser agressivo, tanto Sim. verbalmente quanto fisicamente. Uhum. Então, Que é a aquela maneira que ela criança... aprendeu ali muitas vezes, né? Justo. A criança ou adolescente vai se resguardar, não preciso passar por isso, então eu não Uhum. falo. E assim como o processo educacional passa pelo autoconhecimento quando a gente vai criar nossos filhos, né? A gente olha pro retrovisor da vida Uhum. e vê como a gente foi criado, a É. gente reinterpretar esse processo. E entender que criar filhos também, né, não é algo que, como a gente via antes, casou, tem que ter um filho. É Aham. uma escolha. Então, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso me aprender, eu preciso estar sempre, né, ligado com a minha criança para ver o melhor caminho para ela. Justamente. Olha só. E ter momentos para boas amizades e também a família, né? A gente dedicar o nosso tempo ali, nosso tempo vago, às nossas amizades, às boas amizades, tá? As boas famílias também, o nosso... Porque a gente sempre tem aquele familiar ali que a gente gosta mais de conviver do que outros. Faz parte também disso daí, tá? E por final, a dimensão emocional. Olha só, praticar consciência emocional. A Maria trouxe aí um pouquinho pra gente sobre isso Sim. também, né? Identificar o que sente, nomear o que sente. Afinal de contas, quando a gente nomeia, a gente consegue refletir sobre. Afinal de contas, o que é que eu tô sentindo? Eu tô com raiva, eu tô frustrado. Isso tudo vai influenciar no E nosso dia a aprender dia. muitas vezes, né, que eu não sou assim. Tem muita gente que diz assim, eu sou assim, você vai ter que me aturar do meu jeito. Não é que você é assim, é que você nunca parou para refletir sobre os Sim. comportamentos que você tem, né? E não bote a culpa no signo. Nossa. Olha só, respeitar os próprios limites e a hora de dizer não, olha só, para os outros e para si mesmo. Uma dificuldade tremenda que a gente encontra é de dizer não. Principalmente nos espaços, como a gente tinha falado no começo do nosso diálogo aqui, onde essas relações de poder elas são muito evidentes, né? O professor ele fica com receio de dizer um não, e aí ele acaba se sobrecarregando. Pra todo Enfim, mundo, E os né? pais Pra também, uma educando, dificuldade pra tremenda de aprender a dizer não para os formação. filhos aí. Também, é. Interessantes, né? Olha só, regular as emoções através de práticas assertivas, né? Afinal de contas, toda vez que eu faço uma prova de matemática, voltando aqui para os alunos, eu fico ansioso, o que é que eu posso baixar minha ansiedade? Ou tanto na vida como um todo, como numa prova que eu estou fazendo. Como é que eu, enquanto professor, posso regular minha ansiedade para uma turma que não é fácil de lidar? Sim. Não é? Que a gente vai encontrar a nossa vida inteira. Sempre. Não é? E olha só, o planejamento da vida. Como a própria Maria já trouxe ali, o planejamento de vida é fundamental nesse processo. E quando a gente fala em planejamento, não quer dizer só, né, daqui a 5 anos quem eu quero ser. Mas são essas práticas de durante a minha semana, o que eu vou fazer? Sim. E no próximo mês? Então você vai definindo metas a curto, médio e longo prazo. E aí a sua vida vai se construindo a partir disso. O importante não é só sonhar, é colocar em prática, né? Exato. E como eu coloco meus sonhos em prática é que é o X da questão e é onde muitas vezes a gente encontra o significado para nossa vida. Isso. É a maneira como a gente vai colocar o nosso sonho em prática. Isso. E quando você fala, né, sobre as dimensões de autocuidado, é muito importante pensar que em cada uma delas a gente pode ter alguma lacuna que está a ser preenchida. Uhum. Então, se eu falo sobre a dimensão do autocuidado físico, eu queria voltar a me exercitar. Então, não é só pensar, vou para uma academia. Não, mas quando é que eu posso entrar na academia? Uhum. Se a academia não Atitudes faz práticas sentido, da vida, né? eu posso fazer uma caminhada e que isso aqui não sirva para você como mais uma pressão, né, da sociedade. Sim. Mas é para estimular a autorreflexão mesmo. O que eu posso fazer para olhar para mim e melhorar a minha vida agora? Justamente. E olha só, a gente tá chegando ao nosso final. Passou rapidinho, né? Ah, Foi muito Piscou o olho, acabou. Não é? E para o nosso encerramento aqui, eu trouxe uma citação bem interessante, tá? Que é da filósofa Audre Lorde, né? Muito interessante. Ela diz o seguinte: autocuidado não é um ato egoísta, é a chave do bem-estar físico, mental e emocional. Olha só, quando cuidamos de nós mesmos, estamos melhor equipados, e habilidades socioemocionais, não é? Para cuidar dos outros e enfrentar os desafios da vida. Né? Maravilhosa, né? E você, que é o parceiro da Hug Education, quer fortalecer esse debate aqui
nas suas escolas, falem com seus consultores pedagógicos que atendem suas escolas, para a gente levar o debate sobre o autocuidado para o chão da escola, né? A gente promover essa roda de diálogo que a gente fez aqui na sua escola. Então, se for parceiro, entre em contato lá com o seu consultor pedagógico que atende a sua escola. Tá legal? Outra coisinha, passar nossas redes sociais, tá? Acompanhem lá nossas redes sociais, no Instagram com o @hugeducation e nosso site, o hugeducation.com.br. Valeu, gente. Muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Valeu pela presença maravilhosa desses dois aqui. Obrigado. Agradecer e mandar um abraço fraterno para as minhas amigas e amigos professores e professoras. Agradecer o espaço, Yasmin, Cícero, todo o pessoal que está por trás das câmeras também. E é isso. Sigam a Hug Education. E é isso. Estamos terminando aqui um episódio, né, do nosso videocast do Hug Talks. E eu gostaria de agradecer demais aos professores, né? Nós estamos no mês dos professores, no mês do educador, não é? Uma profissão belíssima, né? Que é considerada ali, né, a profissão das profissões, né? Afinal de contas, o professor ensina as outras profissões. Isso Não é verdade? Uma profissão chave e nada mais importante do que a gente cuidar, Sim. né? Cuidar de quem está educando. Então, o cuidado passa muito pela gente, né? Então, professor, parabéns pelo seu mês. Essa vitalidade de transformar a vida, né? A beleza da educação está aí na transformação da vida, né? Por mais desafiador que seja, a gente encontra a beleza ali, né? É isso. Da A educação. resiliência. A dor e a né? delícia de ser É a professor. dor e a delícia de ser educador. Então, maravilha, estamos à disposição, entre em contato aí com a gente e vamos que vamos. Até o próximo episódio, hein?